sermos inundados por tua glória, Senhor. Compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. A vergonha desfaz tua presença. Santo Espírito, erga suas mãos e sinal, Senhor, venha, Senhor, falar comigo, venha de encontro com o meu coração. Provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este. Faça morada no nosso coração. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Queremos ser inundados por tua glória, Senhor. Amém. Sim, Deus, nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa inundar o nosso ser, a nossa vida, porque é o Santo Espírito do Senhor que habita em nós, que nos coloca no nosso coração esse amor que temos a Ti, que coloca no nosso coração o desejo e a vontade de fazermos a Tua vontade. Pai, ó, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós possa nos fazer sermos pessoas diferentes, que nós possamos sair daqui dessa noite mais cheios da Tua presença, para que nós possamos fazer a diferença, começando dentro da nossa casa, depois no nosso trabalho, junto a nossos familiares, nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, ó Pai, que as pessoas possam olhar para nós
e ver o Espírito Santo do Senhor resplandecendo em nós, que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver o teu amor, ver o teu cuidado, ó Deus, que as nossas atitudes, ó Deus, possam resplandecer a tua glória, porque eu sei que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, essa é a vontade do Senhor para cada um dos seus filhos que o Senhor ama, ó Deus, porque o seu amor nos alcançou um dia e através da nossa vida o Senhor quer alcançar outras pessoas. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. É bom a gente estar mais uma vez iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 40, no versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Vamos ler todos em uma única só voz. Um aviso ali do estacionamento. Amém? Vamos lá? Salmo 40, versículo 5. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Esse é o nosso Deus. Muitas as maravilhas que Ele tem operado na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Que o nosso Deus possa te abençoar, te engrandecer, te fortalecer diante das dificuldades, dos desafios aí ao longo da semana. E que Deus possa receber o nosso culto de adoração. Nós viemos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome dEle. Que, como diz esse salmo aqui, que Ele é grande, né? Que não tem como a gente contar tantas maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas. Que seja assim também na sua vida nessa semana. Que as dificuldades que você possa estar enfrentando, você se lembrar que você tem um Deus que te ama, que cuida de ti, que está do teu lado. Amém? Convido os irmãos para abrir também a Bíblia agora no Salmo 32, onde iremos fazer aquele momento já conhecido da igreja, onde nós nos colocamos na presença de Deus para pedir perdão. Vamos ler de maneira responsiva. Eu vou ler o versículo ímpar, os irmãos leiam os versículos pares. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegre cantos de livramento. Não sejais como um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Então,
É um momento individual, onde você se coloca na presença de Deus, meditando nisso que nós acabamos de ler, que Jesus perdoa os nossos pecados, que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Você se coloque aí de joelhos, fique à vontade aí, é o seu momento para ter aquele momento de oração, de perdão de pecados. Senhor Jesus, estamos aqui, Paizinho, nos colocando diante de Ti, clamando as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, porque reconhecemos que somos pecadores. Nós não vivemos no pecado, mas nós pecamos, ó Deus, porque temos um coração, ó Deus, contaminado pelo mal. Por isso, no nome de Jesus, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas falhas, nossas omissões, porque a Tua palavra diz que se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nós pecamos. E quantas vezes nós poderíamos fazer tantas coisas e não fazemos, ó Pai, nós confessamos que pecamos. Deus, no nome de Jesus, sabemos que nós precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos desse Teu perdão. Sou mesmo, Senhor Jesus, através da Tua obra ali na cruz, o Senhor carregou os nossos pecados. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de nos aproximarmos de Ti, lavados pelo sangue de Jesus, Pai, e pedindo, ó Pai, que Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, que Ele possa nos incomodar, para que nós nos entristeçamos com o pecado, nos entristeçamos, ó Pai, com aquelas coisas que desagradam a Ti, e coloca no nosso coração cada vez mais a alegria de fazer a Sua vontade, a alegria de fazer a Tua obra, a alegria de Te servir. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu favor imerecido. Paizinho querido, tenha compaixão de nós, Jesus, nós precisamos de Ti. Perdoa, Pai, os pecados da Tua igreja que Te ama, Tua noiva. Ô Senhor, mesmo nós não sendo merecedores, ó Pai, que só possa receber, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso culto que estamos prestando aqui a Ti nessa noite. Ó Deus, cada ato desse culto, Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, nosso louvor, ó Pai, que tudo suba como um aroma suave para o Senhor, mesmo sendo de lábios impuros, ó Deus, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor receba. Em nome de Jesus, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes obras nas nossas vidas. Primeiramente, fazendo com que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós
precisamos de Ti. Deus, dando-nos livramento, muitas vezes, nos abençoando com trabalho, com profissão, nos abençoando com família, com filhos, esposos, esposas. Somos gratos, Deus, tantas bênçãos tem derramado em nossas vidas. E cremos que só vai derramar mais ainda, bênçãos e bênçãos sobre as nossas vidas. Por isso estamos aqui, cultuando a Ti. Só possa receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, agradecido no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e entoar um hino de gratidão ao nosso Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida e o anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Somos felizes com Jesus, amém? Pode se sentar, irmãos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 43.
Vamos lá? Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eis que iam à frente e repreendiam-no, para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que ele o trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Passagem bem conhecida dos irmãos, do cego de Jericó, onde ele clamou a Deus, porque ele sabia que Jesus estava passando, e Jesus, ele insistiu, e Jesus ouviu, e foi lá, e de frente dele, perguntou o que ele queria que fizesse, e ele falou que queria enxergar, e Jesus foi, e fez com que ele se enxergasse, e disse que a fé dele salvou. Eu não sei o que você está passando, qual que é o seu pedido, se você se encontrasse com Jesus hoje, o que você pediria, qual é algo sobrenatural que você quer na sua vida, mas todos nós temos pedido, temos necessidades, ou quem sabe agradecimento, você tem algo a agradecer a Deus. É o momento em que você venha até a frente e coloca aos pés de Jesus, né, aos pedidos no altar de Deus, para que Deus possa estar abençoando, possa estar agradecendo também, se você tiver um agradecimento. Então você pode se dirigir até aqui à frente, que nós vamos estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, e convidar o pastor Eunilton para fazer essa oração de intercessão. Você pode vir até a frente. Amém. Bem, amado, vamos orar. Convidar os presbíteros, pastores também que estão aqui. Jesus está passando por aqui, clame por Ele. Jesus está passando nesse lugar, né? Então é o momento de você clamar, ok? É o momento de você levantar a sua voz, o seu clamor e dizer: Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Porque Ele sabe o que está no seu coração, na sua mente, aquilo que tem afligido o seu coração, né? Ele sabe a sua necessidade, mais do que a gente. Então nós queremos orar com você e por você nesse momento. Senhor, nós te clamamos, te adoramos, te bendizemos, entendemos que todas as coisas pertencem ao Senhor, nossa vida está em suas mãos. E nós queremos colocar diante do Senhor esses amados irmãos que estão aqui, confiante que o Senhor está acolhendo as orações, crendo que o Senhor está intervindo na história da vida deles, mudando situações. Deus, que o Senhor faça cumprir a tua vontade nesses corações, que o Senhor traga paz ao coração daqueles que estão aflitos, que o Senhor promova a cura naqueles corações, naquelas vidas que estão passando por alguma necessidade física, uma doença, que o Senhor intervenha nesse momento. Nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor traga o renovo para este corpo. E também, ó Deus, aqueles que estão cativos por alguma atividade do inimigo ou pelo seu próprio desejo, que o Senhor traga libertação. Se houver guerra no meio da família, que o Senhor traga paz. Que o Senhor traga, ó Deus, do teu amor sobre a vida daqueles que estão aflitos nesse momento. Que o Senhor acolha as nossas orações. Que o Senhor produza a paz. Que o Senhor renove a nossa alegria, a nossa esperança de que o Senhor está lutando por nós. Que pode cair 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Que o Senhor nos proteja. Essa é a nossa oração. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão, para que Deus conceda a sua bênção. Deus conceda a tua bênção. Quero dar alguns avisos para vocês, amados. Muito bem.
Próximo sábado a gente tem o Projeto Farol, tá? Então vai estar à frente dessa semana está o nosso projeto social Caminhando para a Vitória, e nós queremos que você participe. Lembre-se que o Projeto Farol é um projeto que tem atingido muitas pessoas, viu? A semente da palavra de Deus tem sido lançado na vida de muitas pessoas, tá? Muita gente pega esse CD e coloca no seu carro, ouve na sua casa. Tem pessoas que ligam aqui, né, pedindo o CD. Então, é importante a gente fazer essa distribuição nos faróis aqui próximos da igreja, né? São as mensagens que são pregadas aqui na nossa comunidade. Então, uma vez no mês, no sábado, às 7 horas, a gente se encontra aqui na igreja e vamos até os faróis aqui próximo, né? Principalmente esse aqui da Coronel Escolástico e da João Gomes Sobrinho, e distribuímos ali as mensagens gravadas, tá? Muita gente, até essa semana passada aí, alguém pegou uma foto assim e falou: olha, fui pegar uma carona com um irmão da igreja aqui, foi pegar uma carona com uma pessoa, e aí falou assim: olha o que eu encontrei aqui, pastor, dentro do carro, estava ouvindo a palavra. Então, assim, é interessante a gente estar atento, que às vezes parece que não tem significado, né? Mas é muito importante isso que a gente está fazendo nos faróis. Então venha, você que ainda não participou, é a oportunidade, venha nesse sábado junto aí com o pessoal do Caminhando. Nós temos do Boia Cross no dia 31, né? Nós fazemos todo ano aí a nossa descida de boia ali no Rio Claro. Então vamos participar esse ano. Aquele que ainda não foi tem a oportunidade agora. É bem legal. O valor é apenas para o almoço, ó, R$15, tá? E você providencia a sua boia, não se esqueça disso. Você é responsável por sua boia. Criança abaixo aí de 13 anos tem que ir junto com os pais, tá? Então os pais têm que estar juntos para acompanhar, para que não é perigoso. Eu não vou dizer que para você que é perigoso, pode se tornar perigoso, entendeu? Então assim, é um lugar bem tranquilo, a água tem uma correnteza legal, tem umas 3, 4 cachoeirinhas lá que dá para você passar bem. E pode ser passar pelo lado também, sem problema nenhum, e curtir lá a descida. 1h30, 2 horas de descida, e é bom você ir vestido, ir de tênis, tá? Para que você entenda que é uma aventura, né? Um esporte aí radical. Então, se prepare, nós estaremos juntos descendo dia 31, tá? Temos a eleição, né? O conselho reunido na sua última reunião. Está lá no fundo, você pode pegar a sua folha de indicação, a sua carta de indicação. Nós abrimos para oficiais da igreja, diáconos. Então nós vamos ter eleição para 5 diáconos, no primeiro domingo de maio, se eu não me engano, mas a gente vai estar aí confirmando com vocês isso, tá? Então, entenda, Deus tem mais interesse nessa eleição do que você mesmo, que às vezes você é meio relaxado, nem faz indicação. Mas não é para você sair também fazendo indicação à torta e à direita aí, não. Eu estou falando para você que antes de você, pega essa folha, ore, leia os textos que estão aí, tem vários textos, tá? Então é interessante que você ore por aquelas pessoas que você quer indicar, e depois você procure as pessoas. Não faça indicação sem conversar com a pessoa, tá? Para que a gente possa até ter agilidade depois quando a gente ligar. Que nós vamos ligar como conselho, nós vamos examinar os candidatos, os nomes, tá? Vai ter um treinamento para eles como diácono. Procure as pessoas que já são proativas, pessoas que já servem a igreja. Lembra, diácono é uma pessoa proativa. Você não precisa estar mandando ele fazer, ele está fazendo. Tem muita gente que é diácono aí e não tem o cargo, né? Que já é diácono de função, de coração, ok? Então ore por isso. Vai ser um momento muito importante para nós como igreja, tá? Então, pegue a sua ficha, veja os nomes que você quer indicar, ore por eles e faça as indicações, ok? Estou olhando para a cara de alguns diáconos aqui, né? Vou indicar, hein, irmãos? Diplomacia, tem hoje visitantes? Não? Então vamos aos dízimos, às ofertas. Você que veio preparado.
É o momento de você devolver 10% daquilo que Deus tem te abençoado. Tudo que é depositado aqui é para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o teu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque podemos louvá-lo e adorá-lo com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Essa pequena parte que aqui foi colocada diante do teu altar, Pai, os dízimos e as ofertas, que seja para a obra do Senhor, para que ela possa prosperar neste lugar. Abençoa, Senhor, todos aqueles que já entenderam esse propósito. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade, talvez por falta de trabalho, que a boa mão do Senhor possa abrir portas, Pai, e eles, além do teu sustento, possa ter esse prazer de adorá-lo com aquilo que o Senhor vai dar a eles. Nós agradecemos, te louvamos, pedindo que o Senhor capacite os administradores destes recursos, que o Espírito Santo do Senhor possa orientá-los e que a vontade do Senhor seja cumprida. Nós oramos e te agradecemos, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. Graças a Deus por vocês estarem aqui. Isso é a prova de que as misericórdias do Senhor se renovaram mais esta manhã. Amém? Mesmo nós não merecemos, Ele derrama graça sobre as nossas vidas. Ele superabunda graça sobre todos nós. As misericórdias
a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos, alcançamos mais do que sonhamos, muito mais para mim, pra você, irmão, muito mais Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que sonhamos, muito mais para mim, pra você, irmão, muito mais Deus, muito mais Deus. Amém. Próximo cântico, ele nos fala que quando olhamos para a cruz, nós nos quebrantamos porque nós lembramos do sacrifício que foi feito nela. Essa noite que você possa fechar os seus olhos e lembrar que um alto preço foi pago por mim e por você. E quem pagou esse preço está aqui nessa noite e merece ser adorado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Já ouvimos falar muito desse Deus que cura, um Deus que salva. Nós já ouvimos muito falar da salvação. Nessa noite eu gostaria de trazer você para um pensamento um pouco diferente, mas falando a mesma coisa. Eu não sei o que você está passando na sua vida, qual que é o seu objetivo de vida, o que você tem alcançado ou não. O que eu tenho para dizer essa noite é que nessa canção nós vamos falar de um Deus que salva. Mas Ele está aqui e Ele vem te trazer um convite que Ele não quer só te salvar, a salvação, aquela que você vai para o céu. É o nosso dia a dia, é a realidade. Eu vim trazer para vocês aquela coisa da vizinha chata que você não consegue lidar com ela, do chefe insuportável que você tem no serviço e você não consegue se relacionar. Qual é o seu pecado? Qual o pecado que você conhece? Porque eu conheço o meu. Qual é o pecado que tem te travado e não tem deixado você crescer junto com Jesus? Porque esse é o convite dele diário. Vem crescer comigo. Vem ser mais. Amém. Qual é o pecado? Qual é o pecado que tem segurado os seus pés? Pensa nele agora. E eu quero te apresentar esse mesmo Deus que eu falei para vocês, que quer te salvar disso daí. Você está lá na lama, porque o pecado é a lama. E Ele quer te tirar de lá. Ele veio aqui nessa noite te encontrar para isso. Ele está aqui. Ele veio falar comigo e com você. Se você está aqui é porque você está com o coração disposto. E eu vim cantar desse Deus para você. Eu gostaria que você cantasse comigo desse nosso Deus, que tem poder para salvar. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar. Ele quer cada vez nós mais próximos dele. Amém? Cante com alegria. Aceitas com meus medos, falhas
trevas e demônios. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, nosso mundo brilhará. Para a glória do Senhor Jesus, isso nosso mundo brilhará luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Ele venceu a morte e nos deu a vida. Glória seja dada ao Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória seja entregue a Ti, Senhor, neste momento. Nós não merecemos nada, mas tem misericórdia de cada um aqui. Senhor, vá de encontro com o nosso coração nessa noite, porque queremos ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. As crianças aqui na frente, de 2 até 11 anos, nós orar por elas, para que elas tenham cultinho delas. Bastante criança, graças a Deus por isso. Lá, criançada. Vamos lá, crianças, vamos orar, fechando os olhinhos. Senhor Jesus, te pedimos que neste instante o Senhor venha falar o coração dessas crianças, que elas são do Senhor, que elas tenham a alegria de vir na tua casa, que elas tenham a alegria de te servir, que elas tenham a alegria de obedecer ao Senhor, a seus pais, e que só possa usar ali os tios que estão preparados para dar aula para elas, que o Senhor esteja abençoando, esteja nos abençoando também, nós aqui que iremos ouvir a tua palavra nesse momento. Se nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Eclesiastes capítulo 3. Nós estamos trabalhando, né, em Eclesiastes. Ok? Eu não tenho seguido uma ordem, né, para falar sobre esse livro. Eu sei que a gente, quando fala de Eclesiastes, principalmente, a gente lembra do capítulo 3, né? Há tempo para todas as coisas determinadas sobre a face da terra. Eu já preguei aqui nesse texto alguns anos atrás, né? Mas o que eu quero falar hoje é a partir do versículo 10. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 10. Vou ler alguns versículos, os amados nos acompanhem, que diz assim, ó: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para com Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Aí eu vou aí para o 21, tá? Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Muito bem, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos dê o alimento necessário para nós nessa noite. Fala ao nosso coração, que a nossa fé possa mesmo se renovar e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Fala conosco nessa noite, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso coração. Essa é a nossa oração e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Então há tempo para todo propósito, né? Ele começa aqui o texto, ele vai explicando, né, que a gente vai morrer mesmo, esse é um fim certo, né? Mas há um desejo, Deus plantou no coração do homem a eternidade, ele coloca aqui. Eclesiastes não explica essas coisas, tá? Ele não fala dessa esperança eterna, mas ele fala que há um desejo de desfrutar a eternidade. E aí ele fala sobre o temor ao Senhor, ele fala sobre a maldade e a justiça, porque o juízo não reina, quem reina é a maldade, e ele fala, a justiça não reina, quem reina é a maldade. Parece que ele está falando do Brasil, né? Mas tudo bem, a gente sabe que não é, né? Vamos fazer de conta que não é. E aí ele fala que Deus julgará, vai chamar todo mundo a julgamento, né? Tanto o justo como o perverso. E aí ele fala que há um momento disso, que isso vai acontecer, né? E aí ele fala, quem sabe, sobre o fôlego da vida, porque ele fala da vida para os animais e da vida para o homem, ele faz essa explicação aí. Ele fala que tudo vai voltar ao pó, né? E ele fala assim, como esse fôlego volta um para o céu e outro para a terra, né? Ele tem dúvidas sobre isso, até hoje se tem muita dúvida sobre isso, tá? E ele fecha o texto, né, falando que quem é que vai nos explicar isso? É interessante aqui que ele dá uma martelada na reencarnação, né? Dá uma paulada aí na cabeça de quem crê nessas coisas.
Ele falou assim, quem vai voltar para me explicar isso? Então ele fala, até hoje ele não conheceu ninguém que voltou. Então eu também não conheci, né? E até hoje eu não conheci ninguém que voltou para explicar o que estava para lá. Eu conheço quem estava lá. Quem estava lá e veio aqui nos falar. Não é isso? Você conhece ele também? Quem conhece diz amém. É Jesus Cristo, não é isso? Ele estava lá e veio aqui. Então é o único que a gente conhece, tá? E aqui eu conheço também. Se você conhece o outro, você está sendo enganado. Cuidado aí com quem está conhecendo, tá? Mas o que eu quero falar com você hoje aqui é sobre a nossa limitação diante da existência, né? É a morte mesmo, mas a vida, a morte e a eternidade. Qual seria a única esperança? Então, nós que conhecemos Cristo e já temos a história praticamente completa e só aguardamos a segunda vinda de Cristo, então para nós fica muito fácil falar isso, falar a ressurreição de Jesus. Mas Salomão não viu Jesus ressuscitar. Nós somos mais privilegiados que Salomão, tá? Apesar de Salomão com toda sabedoria, riqueza e tudo mais, nós somos mais privilegiados que Salomão. Tem gente que entendeu, né? Receba a bênção, tá? Tem gente que ainda está pensando aí o que eu falei. Então, a nossa limitação está mesmo vinculada, da nossa existência, vinculada à morte. Mas há um anseio na nossa alma. Há algo que Deus colocou dentro de nós, desde a criação, para viver a eternidade. Há uma semente que foi plantada em nosso ser pelo próprio Criador, que nos conduz à eternidade. Você não precisa ser crente para crer que existe a eternidade, tá? Só esse montão de vezes você querendo se encarnar, reencarnar e tal, para chegar no nirvana, já está aí. O ateu também, ele crê que existe alguma coisa além disso aqui. Tá? Então assim, você não precisa ser cristão para crer, porque há um desejo dentro de você, em qualquer religião do mundo, se você chegar, há um desejo de eternidade. E é isso que faz nascer uma esperança em nós, um lampejo de graça para nós, no meio da escuridão. Que para nós, como cristão, é a ressurreição. É a única saída para a nossa existência limitada, é a ressurreição em Cristo Jesus. Então, quando a morte chega próximo de nós, na maioria das vezes, quando você vai pegar a Nayara, né, esses dias aí, uma semana atrás, né, quando foi, falou assim, ela está desenganada. Não foi isso que falou? Mas desenganada do quê? A morte é um desengano? Então, o Marcelo Gomes escreve sobre isso, depois você lê lá, tá? Não é o que eu vou falar aqui. Mas, será que é mesmo isso? Mas parece que a gente vive enganado, então. A morte é uma declaração de falência das nossas capacidades. A gente sempre pensa que vai viver a eternidade. Quando você fala de morte para alguém, sempre você projeta isso para outra pessoa, né? Você nunca pensa que é perto de você ou em você, tá? Não, você está pronto para morrer, você já vai morrer. Porque às vezes você está bonzinho assim, de repente você, né, partiu, foi chamado. Então por isso que a gente sempre pensa a morte em outro ambiente, fora de nós, tá? Mas eu tenho que me preparar para esse momento. Apesar que eu acho que nunca a gente vai estar preparado para isso, né? E não é uma má notícia, tá, meus amados? Não é um mau agouro, né? Agouro, né? Mas na verdade, faz parte da nossa existência a morte, com toda a sua força e beleza. Eugênio Peterson, ele diz assim, ó, eu gostei dessa frase: nenhuma vida é completa até que haja morte. A morte marca o limite. Ser humano é morrer. Ao morrermos, atestamos a nossa humanidade. A morte aprova, mais do que encerra, a nossa humanidade. Fantástico. Não tenho medo da morte, eu não tenho. Isso é uma verdade. Mas eu não faço dela a minha adoração. Tá? Eu sei que a morte é um fim anunciado para todos nós. É determinada por Deus e nos alcançou através da nossa desobediência lá no Éden, com o pecado. Vamos morrer, todos nós vamos, e nós devemos também morrer.
Porque só através da morte nós vamos alcançar a eternidade. Só se morrermos nós vamos alcançar a graça divina. Isso é até interessante, porque o batismo, já viu falar? Batismo, a palavra batismo em grego, né, significa isso, morte e vida, tá? E às vezes a gente não tem essa ideia, né? A gente tem outras ideias sobre o batismo, mas é outra história isso aí. Então a morte nos assusta mesmo, nos provoca, nos dá calafrios, né, nos paralisa. Quando você vê alguém andando na rua com aquele facão, né, aquela foice assim, né, vestido de esqueleto, né, e aí você vai vir buscar alguém. Então isso nos deixa depressivos, porque não, é algo que a gente não tem controle, né? É um evento praticamente funesto da nossa existência, né? A gente viu isso aí muito próximo, né? A Nayara, esses dias, a gente ouviu falar, tão jovem, e a gente fica pensando, mas por que, Senhor? Não é? Uma jovem, 30 anos, e no auge de carreira profissional, casadinha, 1 ano de casada, estava se preparando para engravidar no ano que vem, é toda uma história, né? Então, de ontem para hoje, né, a gente viu a história do menino que foi encontrado no porta-mala do carro, né, do carro do namorado, né? O menininho de 5 anos foi morto e ficou rodando, o cara com a namorada e o menininho rodando dentro do porta-mala. E a gente fica perguntando, mas como isso pode acontecer? Né? Uma criança de 5 anos, que coisa... A gente viu a morte da vereadora Marielle, não é isso? Que se tornou uma comoção nacional, não é? Por voltar... Deveria ser todos assim. Eu acho que se todo mundo que morresse por bala perdida, por alguma coisa, deveria ter essa comoção, né? Mas não teve. Mas deixa isso para lá. No mesmo dia, morreu a médica a doutora Gisele, 34 anos. No mesmo dia. E não houve comoção nacional, não é isso? Morreu lá na linha vermelha, no Rio de Janeiro, com 2 tiros, né? Por um assalto frustrado, né? Tentaram levar o carro dela, ela reagiu e tudo, aí deram 2 tiros nela. E até o Cláudio Duarte escreveu um texto, né? Tá na internet aí sobre isso, tá? Porque é bem interessante a gente pensar na morte, que ela vai nos alcançar. Eu não sei que hora, mas ela vai. Então a morte para nós como cristão não é uma passagem. Tem gente que adora a morte, né? Nós não somos a maioria dos mexicanos adoram a morte, os egípcios também adoram a morte, né? Para elas, o maior Deus que existe é a morte, tá? Então nós não somos assim. A morte para nós não é uma passagem, um caminho para um plano mais elevado. A Bíblia nos diz que a morte, o que ela é nossa? Ninguém sabe? Vocês estão lendo pouco a Bíblia? A morte é nossa inimiga, não está escrito lá na Bíblia, gente? Ou não? Está escrito na sua Bíblia? O que a morte é para nós? Nossa inimiga, tá? Em Cristo, em Coríntios 15, ele fala assim no final, o nosso último inimigo, mas ainda não foi, ele já está vencido e não foi vencido, tá? Eu já ainda não, da Bíblia, tá bom? Então a morte é perda, é separação, é o fim dessas coisas que nós conhecemos aqui sobre a face da terra, e começa um outro momento de coisas que a gente não conhece, tá? A gente tem ideia, mas não conhece. Para aqueles que creem também, que não é o fim. Meu desejo aqui hoje é que você odeie a morte, que sinta mesmo pavor dela, que não faça acordos com ela, mas que ame a vida. Que ame a vida. Porque nesse texto que a gente lê em Eclesiastes, ele nos coloca diante da morte. Mas para nós que cremos, a morte não é um fim. Esta vida que temos hoje é o início para uma outra vida que virá, melhor, definitiva, plena, em que seremos como Jesus. Nós não somos, seremos como Cristo. Eu creio na vida eterna, que é garantida por Jesus Cristo e pelo poder da ressurreição que ele teve sobre a morte.
Eu espero o porvir. Ao fechar os meus olhos aqui para este mundo, eu tenho certeza que eu vou abrir os meus olhos num lar celestial, no lugar da minha morada permanente. Eu espero ver você lá quando eu abrir o olho. Tá? Nos encontrarmos lá para celebrar a Deus por toda a eternidade. Então, as coisas que eu quero falar com você aqui hoje, a primeira coisa que eu separei é: eis o nosso grande e último inimigo. Quem é? A morte. Vamos falar isso? Muito bem. A morte não nos cai bem, porque a morte contraria a essência da existência humana. Eclesiastes afirma isso, ele diz assim: Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas nós estamos presos a esse tempo, ao Cronos, né? Ao passado, presente e futuro. E o Cronos avança, se você olhar ou não, se você atrasar o seu relógio, não adianta. Seu relógio não tem nada a ver com esse tempo que avança implacável. Tá? Por sermos criados para viver a eternidade, nós temos anseio por alcançar a eternidade. Então, a eternidade é a antítese ou antítese, né, da morte. Porque elas são mutuamente excludentes. A Bíblia diz isso assim, ó: o salário do pecado é a morte. Hoje de manhã a gente viu isso aqui. A morte entrou sorrateiramente na história da humanidade, para produzir dor, separação, desespero, desesperança. O tempo, então, para nós é um limitador. Por quê? Nós vamos deixando atrás de nós um rastro que não pode ser mudado. Nós chamamos ele de passado. Já ouviu essa história? Não é? E o passado se torna imutável. Tanto que o texto que nós lemos aqui diz isso: o que foi não tem volta mais. Já foi. Tá? O tempo se vai e o nosso corpo se corrompe. Há um desgaste natural. Ele está se desfazendo. O seu corpo está se definhando. Eu vou dar uma notícia para você. Você está morrendo. Vai, pastor. É como eu tenho saudade dos meus 17 anos. Não é isso? Eu tenho saudade dos meus 17 anos. Não sei você, né? Mas eu tenho. Meus 17 anos eu comprei um blazer. Porque eu queria impressionar uma moça, né? Lógico. E fui pro culto com aquele blazer lá, né? Nem roupa tinha para usar com o blazer, mas eu fui. Não é nem culto, acho que eu fui num local lá, acho que era um aniversário de alguém. Estava lá e aí eu cheguei de blazer, né? Já imaginou? Faz tempo isso, hein? Mas eu morava em São Paulo, lá era fresquinho, não tinha tanto problema como aqui em Cuiabá. O grande problema é quem tem 40 e quer viver como se tivesse 17. Esse é um grande problema. Tá? E tá cheio de gente assim. Tem mãe assim. A filha está com 17 e ela quer vestir igual a mãe, né? Igual a filha. Então esse é o problema nosso, né? O problema não é quem tem, no meu caso, 50 e alguns, e relembrando, né? Gente, isso ficou cristalizado na história. Eu não tenho como mais voltar lá. Fez parte da minha história. Tá? Então, o texto fala isso. Aquilo que é, já foi. E o que será, também já foi. Então, gente, Jesus, Maria e José, né? A caminho do Egito. A hora que eu penso nisso, eu falo assim, ó, o que já passou, você não tem como mexer. E o amanhã, você também não tem como mexer. E hoje? Aí piorou ainda. Porque você pode morrer agora. Então, é um negócio meio... ler Eclesiastes, tem vezes que a gente fica meio depressivo, tá? ele deixa a gente com um embaraço na cabeça aqui. Né? O que você viveu, alguém já viveu antes de você. Aí isso me remeteu à ideia aqui de que
Não há nada de novo debaixo do céu ou em cima da terra. O próprio texto fala isso, né? Provérbios, Eclesiastes fala bastante disso. Aí me veio na memória a frase de Lavoisier. Não sei se vocês sabem quem é Lavoisier, né? Que nas aulas de ciências, né, usa-se muito isso, tá? No mundo nada se cria, tudo se transforma, não é isso? Abelardo Barbosa, lembra dele? O Chacrinha. Ele, na televisão brasileira, né, um comunicador, ele falou assim: na TV nada se cria, tudo se copia. Então a gente ficou com isso na cabeça. Quando eu olho para esse texto, eu lembrei dessas frases, entendeu? Porque realmente não tem, aquilo que já foi, já passou, aquilo que já vai acontecer, já aconteceu. E aí, por isso, um ensinamento que nós devemos, um dos ensinamentos desse texto nós devemos dar atenção às pessoas mais velhas. Por quê? Porque elas já têm experiência que nós não temos, que somos jovens assim como eu. Então, quando a gente quer aprender e desviar dos nossos erros, nós temos que ouvir as pessoas mais experientes. Seus pais, que hoje quase não se ouve, nós perdemos nesse tempo moderno isso, né? Nossas tias, nossos avós. Nós vivemos num tempo onde tem pouco respeito às pessoas mais velhas. Pouco. Né? E se o passado, então, ele está cristalizado lá, por que ele fala aqui que o passado ele fala que Deus vai renovar? Olha, eu gostei disso aqui. Eu fui buscar esse negócio. Fui achar isso. Era uma visão messiânica de Eclesiastes. Olha que legal. Por quê? Ele diz: Deus investigará o seu passado. Deus pode mudar o passado? Hein, meus amados? Pode não, gente. Eu não creio nesse Deus assim não. Já passou. Deus pode mudar o passado, gente? Não. Deus não muda o passado. O que aconteceu já aconteceu. Não muda. É permanente, é imóvel. Tá? Mas Deus pode redimir o nosso passado. Fantástico. Olha que visão fantástica. Olha, eu tenho certeza que Eclesiastes de Salomão, quando escreveu isso, ele não estava pensando nisso, né? Eu tenho certeza, quase certeza disso. Isso é coisa do Espírito Santo. Porque ele não tinha essa ideia. Nós é que temos, porque nós já sabemos que Deus, por amor, enviou seu Filho para pelos nossos pecados. Isso é chamado experiência do perdão. Poucas pessoas conseguem entender isso. Esta é uma grande transformação do nosso passado. Então, o nosso passado é transformado pelo perdão. O perdão, amados, pode mudar o efeito do passado no presente, mas ele não muda o fato ocorrido. Por isso nós ficamos assustados com essa realidade limitadora, que nós não podemos mudar os fatos. É interessante isso aqui, até para a gente pensar um pouquinho mais sobre a questão de redimir o passado. Nós temos muitas dificuldades em estabelecer perdão. Nós não estabelecemos isso com nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com aquele amigo da escola, aquele amigo da igreja que fez alguma coisa, você vai guardando isso. Quando a gente não redime o nosso passado, nós carregamos ele no presente. E ele é como cacos de vidros na areia fofa. Quando você estiver andando, ele vai sempre te cortar. Entenderam isso? Deus não faz isso com a gente, porque Ele é Deus, né? Mas a gente vive fazendo isso com as pessoas, porque somos humanos. A gente tem que repensar essa questão do perdão.
tá? Mas vamos lá. Deus julgará o justo e o injusto. Ele não disse aí? A morte nos conduz ao tribunal de Cristo. O próprio Paulo, né, ao escrever a igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 3, ele vai falar lá, todos nós vamos nos apresentar. E aí você vai levar lá o seu, ou é metal, ou é ouro, ou é madeira, ou é feno, né? Vai ser queimado. Não diz que é o fogo do juízo lá? Não, vai ser queimado lá diante do Senhor, tá? Então, todos nós. Vai chegar um dia em que Deus irá chamar à tua presença o justo e o injusto. Irá examinar o seu passado. Eu coloquei aqui, eu gosto de fazer uma coisa assim meio... Eu escrevi assim, ó. Na encruzilhada da estrada, onde o Cronos vai se encontrar com o Quírios. E aquilo que era temporal vai passar a ser eterno. E lá eu estarei diante de Deus. E serei julgado como todos. Entenderam isso? Porque Quírios é o tempo eterno. Cronos é o nosso tempo. Vai chegar um dia onde eles vão se encontrar. E o Quírios vai destruir o Cronos. Isso não é só lá nos deuses gregos não, viu? Já viu lá? Quem já andou vendo os filmes aí, né? Dos apogeus dos gregos, né? Tem lá o Cronos lá, né? Que vai destruindo e comendo tudo, tá? Então, na história divina, vai haver um momento onde o tempo passado, presente, será destruído, tá? E futuro também, porque o futuro nosso é eterno. Então, você não vai pensar em futuro, né? Você pensa em eternidade. É uma coisa até que a gente não tem nem como pensar, tá? O tempo vai ser desfeito. O justo juiz trará à luz toda a sua vida. Vai começar a passar seu nome lá, o meu, o nosso nome, tá? Todas as nossas ações, todas as nossas intenções agora serão postos na balança. Chegou a hora de prestar conta, de dar relatório, de dar satisfação, coisa que a gente não gosta de fazer, tá? Quando o pastor liga assim, o pessoal muda, né? Ih, faz tanto tempo que eu não te vejo, meu irmão. Não, é porque a gente sempre tem alguma coisa, né? Eu viajei, agora as crianças, e depois não sei o quê, a roupa ficou sem lavar, levaram não sei o quê, blá, blá, e aí vai. Tá, isso para lá. A gente sempre tem alguma desculpa para dar, mas agora você não vai ter desculpa nenhuma. Porque agora você tem a eternidade para prestar conta. Mas é interessante, queridos, que aqui há algo belo, há algo extraordinário, maravilhoso para nós que somos cristãos. Que para muitos isso não tem valor, mas para nós que cremos em Cristo, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, tá? Eu posso até não acreditar nisso, tá? Que como tem muita gente que não acredita realmente nisso. Morreu, acabou. Mas se tudo aquilo que eu estou falando aqui hoje, você que nos assiste e você que está sentado aí, que está me ouvindo, se tudo que eu estou falando aqui existe, não vai custar nada para você acreditar. Mas se você não acreditar, vai custar toda a eternidade para você. Se você acreditar no que eu estou dizendo aqui, que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, a eternidade terá uma vida alegre. E você vai viver aqui sobre a face da terra cheio de esperança. Mas se você não acreditar nisso, e se tudo que eu estou falando existe, e eu sei que existe, você vai viver a eternidade em choro, pranto e ranger de dentes. Porque todos nós iremos viver a eternidade. Em lugares diferentes, mas iremos.
Eu espero que você esteja no mesmo lugar que eu. Por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Razão suficiente, amado, para não temermos o julgamento divino. Não temos condenação sobre nós, porque toda a condenação que pairava sobre a nossa vida foi lançada na cruz de Cristo. Mas é certo que todos nós iremos comparecer diante do tribunal. Mas uma coisa acalenta o nosso coração e a nossa alma: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, isso é uma benção. Romanos 8:1 e Romanos 8:39. Por isso a gente entra no segundo tópico e último, que diz assim: uma esperança que nunca irá morrer, vida eterna. Vamos falar isso? O poder da ressurreição vem de Cristo. Paulo diz isso. Em 1 Coríntios 15, 21 e 22, ele diz: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Oh, coisa bacana. Não tem como não citar texto aqui, tá, meus irmãos? Paulo, apesar dessa segurança que ele escreve, né, à igreja aí em Corinto, ele escreve também aos filipenses assim, ó: ambos os lados eu estou em aperto, porque eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto com certeza será muito melhor, mas julgo necessário, por amor a vós, ficar aqui na carne. O próprio Paulo, ele tinha dúvida desse negócio de partir, tá? Ele fala: não, eu sei que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas estar na carne também é muito bom. Paulo, só depois, quando ele estava há 2 anos da sua morte, que ele escreve para Timóteo, e nós até discutimos isso lá, né? Que ele vai estar mais confortado, tá? De partir. Ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício. Estava pronto para morrer. E o tempo da minha partida está próximo. Aí ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Estou nessa lista. Billy Graham, ele diz assim: a morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Pela sua ressurreição de entre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte. Eu quero me encontrar com Billy Graham. Que ele já foi, já está lá. Então, a gente tem uma discussão teológica sobre o que vai para o céu. Não tem uma discussão teológica? O que vai para o céu? Esse corpo, a alma? Porque Eclesiastes fala assim: o pó volte ao pó, e a alma volta a Deus que o deu. Não é isso que está escrito lá? Nós não lemos, mas está lá, tá? A composição da natureza humana tem levado teólogos, filósofos a discussões aí sem fim. Porque ou você é dicotomista, corpo e alma, ou você é tricotomista, corpo, alma e espírito. A tradição semita, que é os judeus, né, que escreveu esse texto que nós temos como sagrado, ele acredita que as dimensões, tanto material e imaterial do ser humano, são
indissociáveis. Isto é, uma não existe sem a outra. Esse corpo não existe sem alma ou espírito. Para você ser humano, há uma unidade entre aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Agora tá? Teólogo Eronildo aqui, filósofo também, né? Eu acredito em uma parte física, que é esse corpo aqui, né? Se você der um beliscão aqui, alguém vai gritar ai, não é isso? Então, ela gritou para eles ali assim, eu grito ai para eles. Tá? É isso. O pastor Cleonete está ali, ó, falando que tem que dar uma mordida. Então, essa parte material, que é o corpo, né, onde é física, onde nós machucamos, cortamos, e ela tem esse sentimento, ela é afetado por alguma coisa. Eu creio também que a gente tem uma outra parte que a gente chama de volutiva, que é onde está a razão, onde se estabelece os desejos, as afetações, as emoções, que muitas vezes é chamado de alma, que na tradução do grego para o português significa psique, tá? E eu creio numa parte transcendente, numa parte que traz vida a tudo isso aqui, tanto as minhas emoções quanto a esse corpo, a esse boneco, que foi soprado pelo próprio Deus, o fôlego da vida, essa parte imaterial que voltará para Deus, que eu nomino de espírito. Aí alguns falam assim, você é tricotomista, eu não sou nada, eu creio nisso aqui. Porque eu creio que Gênesis 2:7 dá a base para isso que eu creio. Que diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Corpo, na palavra em hebraico, significa Adamá, que é físico, material. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, que em hebraico significa ruá, espírito. E o homem foi feito alma vivente, que em hebraico significa nefesh, que está na parte de sentimento, volução. Então eu creio nisso. Aí se você falar que eu sou tricotomista, eu desminto, mesmo tendo gravado. Quando Deus, então, tira o seu sopro, o seu espírito, tanto a alma como o corpo não tem mais sentido nenhum. Porque você vai sentir alguma coisa. Já foi lá em algum morto e deu um cutucão nele, ele para de me cutucar. Não, ele perdeu toda essa ação. Ele não tem mais essa questão volutiva, nem mais essa questão física. Houve a falência disso tudo. Por isso que quando o homem morre, ele volta ao pó, porque ele foi feito do pó. E o espírito volta a Deus, porque foi Deus quem soprou nele isso. Tá bom, agora você fala assim, como que eu passo isso para o meu filho, não sei o que, tá, é outra história, é outro dia para a gente aprender isso, tá? Não é hoje. Agora, meus amados, há uma promessa para nós. Qual é a promessa? Nós iremos, aqueles que creem em Cristo, ressurgir. Ele diz assim, ó, que o mar vai dar esse corpo, a terra vai dar esse corpo, aonde estiver, vai ter que retornar, tá? Há um período intermediário aí também que a gente não está discutindo aqui, tá? Porque quem morreu lá 2000 anos atrás está ainda esperando, já está lá no julgamento, aonde que ele está? Está no céu, tá? Com isso na sua cabeça. Agora, a ressurreição, amados, é uma promessa de algo novo que vai acontecer.
o Espírito vai voltar a se ligar novamente no seu corpo. Só que esse corpo é um corpo eterno. Aí você tem que ler lá Coríntios, tá? O nosso credo ensina assim: eu creio na ressurreição do corpo, não é isso? Você nunca leu o credo apostólico? De vez em quando eu falo ele aqui, quando a gente vai receber novos membros. Por quê? Porque a ressurreição, amados, é a vitória total. É a reintegração perfeita das facetas humanas que nunca deveriam ter sido separadas. A ressurreição é a restauração por completo da ideia original de Deus para todo ser humano. Que nós somos criados para viver a eternidade. O capítulo 15 de Coríntios é chamado o capítulo da ressurreição. Porque ele diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. Isso que eu estou fazendo aqui é em vão. O que vocês estão fazendo aqui me ouvindo, vocês deveriam estar em casa assistindo Fantástico, sei lá, ou um filme qualquer, ou no cinema ou no shopping. Graças a Deus que vocês estão aqui. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Era melhor nem ter nascido. A vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória também. Hoje, somos mais agraciados do que Salomão, porque nós sabemos da ressurreição. A ressurreição não é anunciada em Eclesiastes, porque ele não tinha essa ideia ainda. Porque Cristo ainda não havia chegado. A esperança das nações ainda não tinha chegado. Por isso nós, amados, somos mais abençoados. Nós somos mais agraciados. Porque agora a nossa esperança está completa. A nossa esperança é real, é verdadeira. Não temos mais que temer a morte. Cristo venceu a morte e espera por nós. E todos aqueles que morrerem em Cristo já estão reinando com Ele. Coisa boa. Porque escrito está: as coisas que Deus tem preparados para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para você. Para você, para aqueles que o amam. Ele está te esperando por toda a eternidade. Vamos cantar? Vamos celebrar o Senhor? Porque teu mundo está em guerra, que não exista um lugar de paz. Aos que procuram e aos que perseveram, algo importante é onde encontrar. Se a tempestade agora te supera e todos dizem que não és capaz, existe alguém maior que a chuva forte. Existe um Deus que faz o temporal cessar. É Jesus, o Cristo Redentor. Jesus, o teu pastor, que bate a porta do teu coração. Basta abrir e Ele irá entrar e selar a tua salvação. Então não temerás, porque teu Deus está à frente contigo e sempre vai estar.
porque teu mundo está em guerra, que não exista um lugar de paz. Aos que procuram e aos que perseveram, algo importante onde encontrar. Se a tempestade agora te supera e todos dizem que não és capaz, existe alguém maior que a chuva forte. Existe um Deus que faz o temporal cessar. É Jesus, o Cristo Redentor. Jesus, o teu pastor, que bate a porta do teu coração, passa a abrir, e Ele irá entrar e selar a tua salvação. Então não temerás, porque teu Deus está à frente contigo e sempre vai estar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, meu Salvador que me curou. É Jesus, o meu pastor, meu Salvador que me curou. É Jesus, o meu pastor, meu Salvador que me curou. É Jesus, o meu pastor, meu Salvador que me curou. É Jesus, o Cristo Redentor. Jesus, o teu pastor, que bate a porta do teu coração, basta abrir, e Ele irá entrar e selar a tua salvação. Então não temerás, porque teu Deus está à frente contigo e sempre vai estar. Que a esperança da ressurreição invada seu coração e a sua vida, e você viva com essa esperança sempre, sempre, tá? Que a eternidade nos aguarda. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado, hoje e para todo sempre, por toda a eternidade. Amém? Amém?